Fernando, Márcia Moreira, Antônio Carlos, seja bem-vindo. Bem-vinda também, Márcia. Boa tarde, Márcia. Estamos aguardando aqui a Deusa Oliveira entrar na live para poder começar a nossa live. Vanessa, seja bem-vinda na nossa live. Daqui a pouco a gente vai começar, que eu tô esperando algumas pessoas entrar na live, devido que o fuso horário é diferente. Samuel Alencar, boa tarde, Samuel. Vamos já começar a nossa live, beleza? Tá aguardando aqui a Deusa Oliveira entrar na live, por conta do fuso horário lá que é mais... Lá já é à noite, aí vamos começar a live aqui enquanto ela entra aí.
Vamos começar a nossa live, tá? Então, vamos falar aqui sobre sinais emocionais, comportamento físico, que é baixo autoestima. Vamos estar falando aqui quanto a deusa Oliver aparece, para a gente poder abordar aqui o assunto. Então, os sintomas de abuso psicológico, emocionais, baixa autoestima, sentimento constante, incapacidade ou inferioridade. Então, é assim. Então, esses sintomas emocionais e mentais são culpa, que é autocrítica excessiva, medo constante de errar ou desagradar uma pessoa. E a ansiedade também, ataque de pânico, isso são sinais de abuso psicológico, pânico, medo, insegurança, tudo envolve abuso psicológico, depressão, tristeza, aquela tristeza bem profunda, a falta de esperança de arrumar um emprego, isso tudo é abuso psicológico. Então, nós temos que ver essa mentalidade de tipo de abuso, confusão mental, tudo são sintomas de abuso psicológico. A pessoa que tem dificuldade de concentração também tem sintomas emocionais, mentais, sentimento de estar se perdendo na própria identidade, se perdendo na própria mortalidade. Sintomas comportamentais, que é isolamento social, afastamento de amigos, isso tudo são sintomas de abuso psicológico, dependência excessiva demais da aprovação do agressor, ou seja, dificuldade de tomar decisão só. Isso é uma submissão da própria parte, comportamento de evitação, evitar de conversar com a pessoa, evitar de olhar uma pessoa, isso tudo é abuso psicológico, que a pessoa tem medo. E mudanças de apetite também, tem essa mudança no sintoma de comportamento, que vem essa mudança radical. São vários sintomas psicológicos, sintoma físico decorrente do estresse. Doutor Davidson, odontologia. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo aqui na nossa live. É um prazer ter você aqui nessa live, tá bom? Então, sintomas físicos decorrentes do estresse, tipo dores de cabeça frequente, problema de vômito, náusea, dores de estômago, isso tudo envolve o abuso psicológico, ou seja, cansaço crônico, falta de energia, são tudo sintoma físico. Valeu aí, meu amigo, também. Então, tem a queda do cabelo, alteração na pele, tudo isso envolve o abuso psicológico. Ou seja, o abuso pode vir em forma crítica constante de humilhação, dentro de casa, fora de casa, no namoro, em relacionamento. Vem tudo, vem na manipulação, chantagem emocional,
controle excessivo dentro de casa, fazer a vítima duvidar da própria percepção, que é você se entregar ao outro. Tudo que o outro quer, você faz. Isso transforma você em vítima. Tudo que o homem quer, você faz. E isso vai só ocupando a sua mente. Então, isso são os sintomas dos sinais emocionais, comportamento físico. Isso requer muita atenção na saúde mental. Vou ver aqui com a Deusa, ver se ela vem. Valeu, meu amigo. Forte abraço para você também. E alguns comportamentos caracterizados. Vou listar alguns aqui divididos em áreas para ficar mais claro na dependência emocional. Só um momentozinho. Então, alguns comportamentos na dependência emocional, no relacionamento, que a gente pode falar aqui, é o medo excessivo de perder uma pessoa amada, necessidade de aprovação, tipo, aprovação e atenção. Tipo, você requer uma atenção da pessoa e essa pessoa não está nem a fim de dar atenção. Você fica muito machucada, fica muito dependente, porque às vezes a sua necessidade é de atenção, carinho e abraço. Ciúme exagerado, insegurança. Isso faz parte da dependência emocional também. Dificuldade em tomar decisão. Isso tudo faz parte da dependência emocional. Tomar decisões sozinha. Isso requer muita responsabilidade. Colocar necessidades do outro sempre acima das próprias. Tipo, fazer tudo que o outro quer. Fazer tudo além dos limites. Tipo, você faz por ele e por você não faz nada. Isso fica só dependente emocional da outra pessoa. Estou esperando aqui a Deusa Oliveira, mas parece que lá a internet não está muito boa. Mas vamos aguardar ela aqui um pouco. Então, não é só dependência no relacionamento que tem dependência química, no álcool, em droga, remédio, tudo tem dependência, tipo desejo intenso, fissura pela substância, uso contínuo, mesmo sabendo que vem as consequências, você ainda fica dependente daquele remédio, uma dependência química daquele remédio. Então, aí é assim, dependência química tem sintomas de abstinência, tudo envolve. Acho que a internet lá na Angola não está entrando.
ela está chegando, pessoal. Então, assim, tem a dependência química do álcool, drogas e remédio. Mentira, manipulação, tudo tem dependência em química para conseguir uma substância. Ah, me leva para aquele lugar, lá tem uma bebida boa. Tudo é dependência, não só dependência emocional. Tem dependência emocional em tecnologia, em substância química, vários sentidos. E a dependência em tecnologia quer passar horas sem perceber o tempo. Aí vem a ansiedade, a irritação. Irritação, quer dizer, quando a pessoa está sem acesso à internet, a pessoa fica ruim, muito estressado, fadigado, fica muito intenso. E assim, vocês podem observar quando uma criança está sem internet, a criança fica zangada, igual um adulto. A Deus Oliveira está chegando, gente. E assim, priorizar o celular, o jogo. Você tem que priorizar acima o jogo acima da família, ou seja, amigo, trabalho. Tipo, quando você pegar no celular, você convida alguém para mexer, mas mexe em coisas que vai te ensinar a fazer algo bom da vida. Não para ficar dependente daquele vício, daquele jogo. Aí tem pessoas que têm dificuldade de manter concentração em outras atividades, contato celular. Esquece até de olhar a panela, esquece de olhar até o bebê fica chorando a mulher no celular direto. E, portanto, a gente tem que ficar atento a tudo. Então, e a dependência geral, que é a perda de autonomia, repetição compulsiva do comportamento, sentimento de culpa após o ato. Você brigou com a pessoa e você se sente culpada. Isso é bem comum, às vezes. Mas mesmo assim, esse sentimento de culpa pode repetir várias vezes, que é o Ricardo Araújo. Seja bem-vindo, Ricardo. Estresse pós-traumático, isso pode voltar ao estresse, entendeu? Ao recorrer do tempo, isolamento social, impacto na saúde mental e física. Isso requer muita atenção em alguns comportamentos caracterizados pela dependência emocional, dependência química, dependência de tecnologia, dependência geral. Isso requer muito atenção. Aguardando aqui a Deus Oliveira. Aguardando aqui um. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Bem? Estou aguardando a Deus Oliveira. Entra aí, a Deus Oliveira. Para entrar.
ajeitando aqui a câmera, só um momento. Olá, boa noite aí. Olá, Jonatas. Estamos aqui já com milhares de pessoas já. Uau! Estou a ver, é um prazer. Como é que estás? Tá tudo bem, tudo bem. Eu estou bem também. A rede não está muito boa hoje. Eu percebi. Eu já falei sobre a dependência emocional, sobre dependência química, sobre dependência da tecnologia, Uau, dependência geral, entendeu? uau. E sobre os relacionamentos, já se falou alguma coisa, nem por É isso? assim. Você pode abordar aí um assunto também, tá bem? Sobre dependência emocional, pode ficar à vontade. Boa, boa. Então, o nosso tema é relacionamentos tóxicos e dependência emocional. Eu começaria por dizer que a dependência emocional consiste numa relação afetiva em que uma pessoa depende ou deposita todas as suas expectativas afetivas no parceiro ou até em outras pessoas. Por exemplo, é uma pessoa que não consegue nem decidir o que comer sem o aval do parceiro. Olá, Nesa. É uma pessoa que não consegue sequer dar sequência à formação porque o parceiro não permitiu. Se o parceiro não chegar a casa, se o parceiro não ligar, a pessoa passa o dia completamente inquieta. Isso muitas vezes conduz-nos aos relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos, que muita gente chama, em Amém. que é aquele relacionamento disfuncional, em que a pessoa não valoriza, em que a pessoa falta respeito, baixa a tua autoestima, está sempre a depreciar as tuas ações, a te colocar para baixo, a te fazer duvidar de si mesmo. Então, esses são os relacionamentos abusivos. E a dependência emocional é que faz com que uma pessoa permaneça nos relacionamentos abusivos. Porque a pessoa está tão apegada àquele parceiro ou àquela parceira, que não consegue viver sozinha. Ela é, a nível da personalidade, ela é dependente, não consegue imaginar uma vida sem depender das outras pessoas, não desenvolveu autonomia. E isso tem muitas causas, pode ser da infância, pode ser de relacionamentos anteriores e outras situações mais, né? Geralmente, as pessoas que se submetem aos relacionamentos tóxicos ou que desenvolvem um perfil dependente são pessoas que, desde pequenas, raramente deixavam elas serem autônomas. Ela queria fazer alguma coisa, não, a mamãe vai fazer. Ela queria fazer alguma coisa, não, o pai vai fazer. Ela queria criar um negócio, o pai disse, não, filha minha não pode fazer negócio. Eu vou pagar os seus estudos, tu depois trabalhas e te vidas. Ela queria fazer algum cursinho, fazer uma outra coisa, procurar um emprego e os irmãos nunca a deixaram. Então cresceu debaixo das asas dos parentes, com os parentes a fazerem tudo por ela. E acostumou-se a isso. Então, quando entra num relacionamento, ela se pergunta como é que eu vou dar sequência, como é que eu vou conseguir me relacionar com alguém se eu for autônoma, se essa pessoa não tomar conta de mim. Então, a perspectiva dessa pessoa entrar num relacionamento é eu preciso de um cuidador. A pessoa vai cuidar de mim. Então, o que ela vai vestir, o que ela vai comer, o que ela vai estudar, se vai trabalhar ou não vai trabalhar, tudo depende única e exclusivamente do parceiro. Então, é um pequeno resumo. Isso. Motivação em frase aí. Seja bem-vindo, Vanessa. Olá! O país dela, né?
Vanessa Chagas. Isso, é a Vanessa, é minha amiga. Isso. Seja bem-vinda, tá? Então, vamos lá para uma terapia aqui bem simples, né? Diário Uhum. terapêutico, né? A mulher às vezes gosta de diário, né? Escrever aquelas cartinhas. Então, diário terapêutico. Vamos lá para essa terapia. E você vai escrever diariamente como se sente, o que desencadeou em você uma carência ou ansiedade e como Uhum. reagiu essa ansiedade em você diariamente. Pergunta para si mesmo, entendeu? Uhum. Eu realmente preciso dessa pessoa para estar bem? Tipo isso. Você vai perguntar para você mesmo se você realmente precisa de alguém. Exatamente. Aí, ou só um pouquinho, ou um pensamento automático. Você pode escrever diariamente se Uhum. você precisa de alguém ou não. Isso é afirmação. Aí você pode, tá, eu não preciso, você pode escrever diretamente assim, eu não preciso de ninguém. Eu preciso só de mim mesmo, aquela autoconfiança. Você vai escrevendo diariamente, no seu diário terapêutico aí, no seu caderno, no seu celular. Às vezes Uhum. você está dependente de alguém e não quer, não consegue se Uhum. sair. Então você vai escrever diariamente essas palavras positivas. Eu não preciso de ninguém, eu sou eu e eu estou em busca de mim mesmo. A paixão é em mim e não em outra pessoa. Realmente você tem que se amar primeiro. Isso que você vai Uhum. escrever nesse diário terapêutico, tá bom? Doutora Pois. Tuane. Boa tarde, doutora Tuane. É uma boa terapia, realmente. E escrever é super terapêutico. Escrever ajuda a aliviar um pouco da dor e, se calhar, ajudar outras pessoas que venham a passar pelo mesmo. Então, esse diário também é importante para poder acompanhar como é que a pessoa está a progredir desde aí, né? Mas eu gostaria só de falar um bocadinho das formas que o relacionamento abusivo pode acontecer. Ele pode acontecer a nível patrimonial, por exemplo. Você entra num relacionamento, você casa com a pessoa, mas a casa só fica em nome da pessoa. A pessoa não aceita que a casa esteja nos nomes dos dois ou que esteja em teu nome, porque ela quer ter controle sobre ti. Você tem os teus documentos de identificação, o teu passaporte, fotografias e etc. Mas quem controla, quem tem total posse daquilo é o teu parceiro. Isso significa que se em algum momento você deixar de se sentir confortável naquele relacionamento e quiser ir embora, não conseguirá, porque os seus documentos estão em posse do seu parceiro. Então, a pessoa faz de tudo para poder ter controle sobre ti, até sobre os teus documentos e seu abuso patrimonial. E temos uma outra vertente que é o abuso financeiro, que consiste numa coisa semelhante. Quem fica com os teus cartões de crédito, quem fica com os teus cartões de débito, é o teu parceiro. Quem controla as despesas da casa, se tu gastas quanto, se deves usar quanto esse mês, é o teu parceiro. O dinheiro é teu, o salário é teu, mas quem tem autoridade sobre ele é o teu parceiro ou a tua parceira. Isso também é abuso financeiro. Por que não deixar a pessoa ter autonomia? Por que a pessoa não consegue lidar com o próprio dinheiro? E depois chega a um nível em que a pessoa já não consegue lidar com o próprio dinheiro porque está extremamente acostumado a que o parceiro tome conta das suas finanças. Não consegue mais viver sem que o parceiro cuide disso para ela. Nós vamos encontrar também o abuso psicológico propriamente dito, que consiste na manipulação, no chamado gaslight. É, é basicamente a pessoa te fazer pensar que você está louca, que você está fora de si. É basicamente a pessoa te fazer pensar, te fazer duvidar de si mesmo. Vocês discutiram e você sabe que quem errou foi o teu parceiro. Mas quando você vai reclamar, a pessoa só te diz: tens certeza que eu disse isso? Eu acho que ouviste mal.
Não, eu acho que tu não estás muito bem da cabeça, melhor fazermos uma consulta. Acho que tu não tens ouvido muito bem. E depois você chega a um nível em que se pergunta, será? Será que fui eu ou foi eu? Será que eu realmente não ouvi bem? E você começa a duvidar de si. Então aconteceu uma coisa, mas quando vão para conversar sobre as coisas, a pessoa distorce tudo isso. Então isso é manipulação, chamado gaslighting. Então temos que ter muita atenção a isso. Tudo aquilo que afeta diretamente o teu psicológico é abuso psicológico. Vamos também aqui fazer referência ao abuso emocional propriamente dito, que consiste na pessoa atacar as tuas emoções ou sentimentos sobre ti mesmo ou sobre os outros. Imaginemos, a pessoa nunca te elogia. Tudo o que você faz está errado. Isso naturalmente vai acabar por impactar na tua autoestima. Então, isso é abuso emocional. A pessoa faz coisas para desenvolver ansiedade em ti, faz coisas que podem te levar a desenvolver uma depressão, faz coisas que podem te levar a ter bulimia, anorexia, etc. Então, tudo isso são questões que nós temos que ter muita atenção. E o Jonatas deixou aqui a dica do diário. Eu deixaria a dica do autoconhecimento. É importante a gente se conhecer. Acho que acima de tudo que a gente possa fazer, é importante ter autoconhecimento. Se você consegue dizer quem você é, se você consegue dizer o que é que gosta de fazer, o que é que lhe faz bem, o que é que não gosta, o que é que lhe faz mal. Se você consegue nomear quem quer ser no futuro, quais são os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, você tem meio caminho andado. Porque quando você não sabe quem você é, não sabe o que quer, você aceita ser qualquer coisa. Aquilo que as pessoas fazem de ti é o que você veste como personalidade. Então nós temos de ter muita, mas muita atenção a isso. Quando você sabe que eu não gosto disso, isso me faz mal, isso me deprime, isso me deixa com ansiedade, você consegue reconhecer que o outro está a fazer isso em ti. E você consegue dizer, não, chega, isso me faz mal, eu não consigo lidar com isso. Agora, quando você não se conhece, não sabe nem nomear aquilo que lhe faz mal, já fica mais difícil. Quando você não sabe quais são os seus sonhos, objetivos, metas, a pessoa vem, muda a tua vida e você não sabe se posicionar, porque você não tem sonhos, não tem metas. Mas quando você sabe os teus sonhos e as tuas metas, você consegue dizer, não, eu não posso me submeter a isso. Como é que ele quer que eu fique em casa, fechada, não estudo, não trabalhe? Se eu quero ser advogada, se eu quero ser psicóloga, não posso continuar nisso. Então, eu tenho que seguir os meus sonhos. Então, o autoconhecimento é uma dica extremamente importante. A pessoa vai te deprimir. Ah, você está muito gorda. Ah, você está muito feio. Ah, você não sabe cozinhar. Mas quando você se conhece, você conhece as suas qualidades e já sabe dizer, não, eu sei cozinhar sim, eu sou bonita sim, eu sou inteligente sim, eu sou capaz sim. E isso te dá forças para sair daquele relacionamento e para se estabilizar emocionalmente. Muito bom. E o exercício de autoafirmação que vocês podem fazer aí na sua casa, no trabalho, é fazer uma lista de pelo menos 10 qualidades que vocês têm. Uma lista Isso. que é de superior, né? Uhum. Tipo, você pode ler em voz alta dentro do banheiro. Quando o banheiro é forrado, né? Sem ser forrado, o pessoal escuta. Todos os dias de manhã você pode ler. Isso ajuda a fortalecer sua identidade, sua própria Isso. confiança. Ah, eu não estou tendo confiança nisso, não está dando certo no trabalho, não está dando certo no relacionamento. Isso, você faz essa lista, sempre vai ajudar. As qualidades que você tem, as qualidades perdidas que você tinha mais, você pode voltar a ter mais qualidade ainda, se você pensar positivo. E você tem que focar o tempo também. Você, praticamente, as mulheres de hoje em dia, né? Entre aspas, né? Tipo, Uhum. tem tempo mais para o marido do que para ela mesma, né? Isso. Então,
a escolha tem que escolher pelo menos 30 minutos, 20 minutos por dia para fazer algo sozinha. Prazer para ela mesma, prazeroso, né? Quer dizer, ouvir música, caminhar, refletir, pintar, cozinhar, mas isso, cozinhar todo dia a mulher faz, né? Aí já é um estresse meio todo dia. Então, mas possivelmente tem que caminhar, ir numa pizzaria. Isso vai ensinar o cérebro a associar o prazer e o bem-estar da própria pessoa, né? Isso Exatamente. ajuda a fortalecer cada dia a mente. Então, tira um tempo para você mesmo refletir, porque se você focar só na pessoa só, você nunca vai ter tempo de ajudar você mesmo. Sempre Exatamente. vai ficar adoecendo, vai adoecer, termina tendo depressão, ansiedade por causa de homem, por causa do excesso de dependência emocional. Uhum. Pois, é exatamente isso. E, nós temos de aprender a fazer as coisas por nós. Até o vestir, nós temos de aprender a vestir, a querer ficar bonito, a querer ficar bonita para nós mesmos. Nós temos uma visão muito distorcida de que queremos ficar bonito ou bonita para o parceiro. Isso é bom, é fantástico. Mas o mais importante é você conseguir ficar bonita ou bonito para si. Independentemente de você estar hoje com seu parceiro ou não, você tem que se vestir bem e se sentir bem consigo, porque depois, se o parceiro fizer algum comentário negativo sobre ti, já que você só veste para ele, só se pinta para ele, só se cuida para ele, se ele fizer um comentário negativo, você não vai ter bases para contrariar isso. Porque você própria não se sente bem consigo, faz simplesmente o possível para se sentir bem com o que faz bem ao parceiro. Então, isso também é algo a que nós devemos ter muita atenção. Nós não devemos escolher tudo da nossa vida à volta dos interesses do parceiro, porque a vida dá muitas voltas. A pessoa que te ama hoje a 100% amanhã pode decidir que não te ama mais, que quer outra pessoa e você vai desabar. Porque você não criou bases para si mesmo. Mas quando você cria bases, quando você consegue estudar por si, trabalhar por si, vestir por si, cozinhar para si, comer, se cuidar, isso é fantástico, Jonatas. Isso é extremamente fantástico. Infelizmente, há na nossa sociedade, né, muitas pessoas que depois que entram num relacionamento deixam de viver para si, passam simplesmente a viver pelo parceiro, mas não é o mais certo a se fazer. Isso. E redefinindo os pensamentos, né, de mulheres, de homens em geral. Tipo, a mulher, eu não consigo viver sem aquela pessoa. Tem mulheres que é assim, né? O homem, igualmente, né? Tem homem que até morre enforcado por causa de mulher. Entendeu? Se Uhum. mata. Quando vier essa ideia na sua cabeça, nas suas cabeças, não consigo viver sem ele, não consigo viver sem ela. Você pode trocar essa palavra. Eu posso sentir falta, mas eu sei que sou capaz de viver bem comigo, de viver sem ele. Você tem que pensar positivo em trocar essa frase por essa frase negativa e colocar essa positiva. Eu posso sentir falta, mas eu consigo viver sem essa pessoa, viver sem essa dependência. Você tem que colocar essa frase em mente, que é redefinir seus pensamentos. Uhum. Eu estou apaixonada por ele, mas eu posso ser apaixonada por mim mesmo. Tem que colocar essa função na sua mente, redefinir todo o processo que você fez, porque essa dependência não é bom. E isso pode redefinir seus pensamentos. Pois. É exatamente sobre isso. E a pergunta é: você não consegue viver sem a pessoa? E antes de você conhecer a pessoa, como é que você vivia? Você já viveu tantos anos, só agora é que decidiu que não consegue viver sem a pessoa. Você consegue. Se desde a nascença até aqui você conseguiu viver, também conseguirá viver daqui até a morte. Então, não é sobre a outra pessoa, porque não é a outra pessoa que te deu a vida. A vida não está na outra pessoa, a vida está em você.
Então nós temos que ter muita atenção a estas questões. Não podemos dar toda a autoridade da nossa vida na outra pessoa. A outra pessoa não pode ser o centro da nossa vida, porque já vivemos muitos anos sem a pessoa. Isso mesmo. E uma terapia focada na dependência emocional, na ansiedade também, que você pode adaptar conforme a situação que você está no dia a dia. Vou falar aqui o passo a passo. Você vai identificar o problema, pense na situação ou pessoa em que você se sente dependente ou dependência emocional. Observe a emoção principal em você quando você vê aquela pessoa. Ou seja, medo, carência, tristeza e ansiedade. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para a intensidade desse sentimento. Uhum. Aí vamos pôr essa frase de preparação, que é no o ponto karatê, que é isso aqui, ó. Esse ponto aqui, lateral da mão. Você vai repetir 3 vezes. Mesmo que eu sinta essa dependência emocional, eu acho que não consigo ficar bem sem essa pessoa. Eu me aceito profundo e completamente. Aí você Isso. vai apertando aqui, ó, no ponto lateral da mão, que é o ponto karatê da pessoa. Aí a sequência você pode fazer aqui no topo da cabeça e você vai falando essa dependência emocional, esse medo de ficar sozinha, aqui no ponto da sobrancelha, do lado dos olhos, embaixo aqui também. Você vai fazendo esses pontos e vai falando frase positiva. Essa carência, esse apego que me prende, eu não quero mais, esse vazio que eu sinto, você vai fazendo isso. Aqui é uma terapia EFT. Você vai repetir esse ciclo 2 vezes, 3 vezes. Foco e emoção. Você vai fazendo isso aqui, 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 aqui também, aqui, aqui. Pode ser até onde você quiser os toques. Você vai fazer uma reconstrução em você. Depois que a intensidade começar a cair, você vai introduzir mais frase positiva. Estou aberta, mas me sinto segura já. E você vai fazendo assim. Vai fazendo os toques aqui, aqui. Eu escolho me amar e valorizar. Você vai tocando igual estou tocando assim. Então você pode ir anotando aí. Eu posso encontrar uma força dentro de mim, um amor próprio. Você vai tocando. É uma terapia EFT. É muito bom para você ter o controle emocional, a ansiedade, dependência emocional. É seguro deixar e essa necessidade de aprovação. Ou seja, eu me sinto seguro aqui, não quero ninguém, eu não quero ser dependente de ninguém. Você vai falando uma frase positiva. Não fale frase negativa que vem coisas ruins para a sua vida. Então, estou aprendendo a ser inteira e livre. Você vai fazendo assim. Isso vai ajudar você, os seus pensamentos positivos. Aí você vai fazendo, vai respirando fundo. Aí você vai ver novamente. Aí você vai dar uma nota de 0 a 10 para a intensidade da emoção. Você vai repetir mais 5 rodadas sobre esse exercício, que é EFT, que é muito bom. Vem muita mudança na sua vida, mudança na ansiedade, na dependência emocional, na depressão, no estresse. Você pode usar essas frases até na ansiedade. Mesmo que eu sinto essa ansiedade, eu me amo e me sinto e me amo completamente. Essa ansiedade não vai invadir meu ser, meu coração. Você pode aplicar qualquer frase emocional, frase positiva. Isso vai ajudar muito as pessoas. Pois, exatamente. E mais importante do que aquilo que a gente sente pela pessoa é o que aquela pessoa nos faz sentir. Então não basta simplesmente eu dizer eu amo muito a pessoa, eu sinto que não consigo viver sem a pessoa, eu sinto que essa pessoa
é tudo para mim. É você se perguntar o que é que a pessoa me faz sentir. Essa pessoa me faz sentir feliz? Essa pessoa me faz sentir com mais vontade de viver ou com vontade de morrer? Essa pessoa me faz sentir bem comigo mesma ou mal comigo mesma? Essa pessoa me dá força para seguir os meus sonhos, as minhas metas, os meus objetivos? Ou é alguém que só me coloca para baixo, me faz procrastinar cada vez mais, me afasta cada vez mais daquilo que são as minhas metas, sonhos, desejos e até dos meus princípios? Essa pessoa me ajuda a crescer ou me leva ainda mais para baixo do que eu já estava? Ou me faz regredir? Então são perguntas muito, mas muito importantes. Mais do que aquilo que você sente pela pessoa, é o que essa pessoa te faz sentir. Se a pessoa te faz mal, te faz sentir com baixa autoestima, te gera sintomas de ansiedade recorrentes, te faz desenvolver sintomas de depressão ou até mesmo cair a um quadro de depressão. Se a pessoa te faz regredir em vez de progredir, já são sinais de alerta, sinais a que devemos ter muita, mas muita atenção. E nós temos que ter o hábito de conversar conosco, nós temos que ter o hábito de conversar conosco. Eu sou linda, eu sou capaz, uau, hoje eu arrasei, hoje eu fui muito bem, que orgulho. Uau, você tem que conseguir reconhecer as suas próprias qualidades, as suas próprias capacidades. Antes de qualquer outra pessoa reconhecer, muitas vezes é importante você mesma, você mesmo reconhecer as suas qualidades. É boa essa conversa, faz bem, relaxa, acalma. E isso até, como o Jonatas disse, mesmo em situações de ansiedade, você pode conversar consigo. Não, eu vou passar por isso. Essa ansiedade não vai me derrubar. Eu sou melhor do que isso. É só um momento de estresse. Vai passar. Vai passar. Eu consigo. Eu não vou desmaiar. Eu não vou desmaiar. Eu consigo respirar. Eu consigo respirar. Então, essa conversa positiva com a gente faz toda, mas toda a diferença. E o autoestima, vamos focar aqui no autoestima, que é cuidar do seu autoestima, também é essencial para que você comece a aceitar, a valorizar você mesmo, sem precisar de aprovação dos outros, né, para se sentir bem. Às vezes a aprovação dos outros você não se agrada, você tem que mudar isso, isso, isso. Aí a pessoa não gosta, né? Os comentários É. avulsos. E você, para elaborar seu autoestima aí, é não se comparar tanto com as pessoas que estão ao seu redor. Eu sou fulano, o fulano é igual eu, tal, tal, se comparando. Isso não é bom, se comparar com outras pessoas. Você tem que se sentir inferior a outra pessoa. Não pode se rebaixar além da outra pessoa. Tem que se dizer, hoje eu estou bem, hoje eu estou bonita, estou linda, estou maravilhosa. Descobrir coisas que te fazem bem, reservar um tempo só para você. Isso faz bem à sua saúde mental. Um exemplo, você pode ler um livro, pintar, assistir uma série, um filme de romance. É muito bom. Isso ajuda muito da autoestima. Ser mais gentil com você mesmo. Hoje essa porcaria de cabelo está todo assanhado, né? Tem mulher que fala, né? Para si mesmo. Tô toda acabada, tô toda gorda. Aí a pessoa se sente mal, entendeu? Não vou sair porque eu tô desse jeito, tal, tal. Essa roupa tá feia demais. Não se sente valorizada a ela mesma. E antes de você valorizar uma pessoa, tem que valorizar você mesmo. Pois. E comunicar você mesmo, né? Uhum. É exatamente sobre isso, né? Nós devemos saber falar conosco, saber ter uma boa conversa com a gente. E essas questões de oi, oi, boa tarde. Sebastiana, boa tarde, Sebastiana. E essas questões de autoestima devem partir desde muito cedo, devem partir desde muito cedo. Você tem que saber
às vezes, contrariar os sentimentos negativos. É. É importante você saber, como a gente já falou, o que é que me faz bem, o que é que me faz rir, o que é que me acalma quando eu estou com ansiedade, o que é que me acalma quando eu estou triste ou estou muito estressada. Então, o Jonatas falou aqui de alguns hobbies ou passatempos que podem ser bons aliviadores de tensão. Se você gosta de assistir alguns vídeos no TikTok, aqueles vídeos humorísticos, quando não está bem, então, quando você perceber algum sentimento negativo, assista. Se você gosta de assistir a um filme, a uma série para se distrair e percebe que não está muito bem disposta, que precisa se distrair, assista. Se ler um livro terapêutico faz-te bem, lê. Se sair, apanhar um ventozinho, ficar na praia faz-te bem, faz. Você tem que conseguir ter essa bondade contigo mesmo, fazer esses gestos de bondade contigo mesmo. Leva-te aos lugares que te fazem bem, pratica contigo as ações que te fazem bem, produz em ti mesmo os sentimentos bons, positivos, cultiva em ti mesmo uma paz que ninguém poderá roubar. E essas questões de autoestima, como sempre, devem vir desde o berço. Irmãs, elogiem as vossas irmãs, os vossos irmãos, para que, independentemente de eles um dia se envolverem com outras pessoas e receberem muitas críticas, etc., serem conotados por muitos defeitos, se eles virem com uma autoestima firme desde casa, desde terra e idade, será já uma boa ferramenta para lutar contra essas críticas ou contra futuras sensações de baixa autoestima. Então diga sempre: uau, mana, uau, filha, uau, tia, o teu cabelo é tão lindo, o teu cabelo é tão fantástico, o teu corpo é tão bonito, a sua pele é tão linda. Elogiem uns aos outros, porque quando a pessoa encontrar um parceiro que a deprecia, ela vai tentar lembrar de pessoas que já disseram o contrário, de pessoas que já fizeram elogios. E se ela parar e lembrar, não, a minha mãe também nunca me elogiou, a minha irmã também nunca elogiou, a minha irmã também dizia que eu sou assim, então ele tem razão. Então vocês precisam de criar essa rede de apoio, essa força, essa base, para que a pessoa consiga depois contrariar essas atitudes negativas, né? É um abuso psicológico, sim. É um abuso psicológico, Márcia. Pintar minhas unhas de vermelho não me faz ser modesta. Eu acredito que o Jonatas tem algo a dizer. Pode responder. Ai, não me faz ser modesta. Eu acredito que, primeiro, né? Se não ofende a ninguém, se não prejudica a ninguém, a tua primeira preocupação deve ser: eu gosto. Eu me sinto bem com as unhas assim. Se você se sente bem com as unhas assim, isso não fere a ninguém, não machuca a ninguém, você não roubou, você não matou. Avança. Faz o que te faz bem. Então, nós temos também que ter muita atenção a isso. Há pessoas que criticam demais e só sabem criticar. Então, eu tenho que abrir mão daquilo que me faz feliz pelo meio, né, do parceiro, só porque ele não gosta. Tipo assim, você vai identificar, Márcia, se algo é saudável, tipo se atividade ou hábito que você está feliz, não te prejudica, nem prejudica outras pessoas. Abrir mão apenas porque você gosta de outro, tipo isso, pode ser um sinal de desequilíbrio na relação, indiferença. Diferença de gosto é normal, cada um tem seu gosto, né? Ninguém precisa gostar das mesmas coisas. Em relacionamento saudável, tem o espaço para a individualidade, entendeu? Interesses pessoais, cada um tem seu gosto. Tem muitos casais que brigam, né, por não gostar de uma coisa ou de outra. Isso. Atenção e controle e manipulação também. Se o parceiro tenta limitar que você não gosta, que ele não gosta que você trabalhe, é um ciúme já começando um ciúme, medo de perder você.
É cada tipo de comportamento no relacionamento que fica comportamento controlado, que é controlar você, tipo como um abuso emocional. A mulher sempre quer ser independente, né? Trabalhar em alguma coisa. E diálogo é essencial para você conversar com a pessoa. Em vez de abrir mão, vocês podem conversar sobre como cada um pode se respeitar, Uhum. cada interesse de vocês, um ao outro. Então, aí não pode ter briga sem motivo algum. Vocês têm que conversar um com o outro. Comunicação sempre no relacionamento tem que ter. Pois. O diálogo é tudo. E nós também, nós temos de entender que quando já nos juntamos a uma outra pessoa, já não é simplesmente sobre nós, nem simplesmente sobre a pessoa, mas já é sobre duas pessoas. Então, eu tenho que entender que sim, vez a outra eu vou ter que abdicar dos meus gostos, das minhas vontades, porque não faz bem ao outro. De nada adianta você querer fazer os teus gostos e vontades, se machuca o outro. Aí você que está a ser o mal na fita ou a má na fita. Então, se machuca o outro, nós também temos de pensar, repensar, analisar com muita calma antes de fazer. Realmente há coisas que nós, quando nos juntamos a outro, já temos de deixar para trás, mas coisas simples que não machucam ninguém, como por exemplo, um corte de cabelo, unhas assim, nós também temos de ter atenção. Às vezes a pessoa não quer que a gente faça algo que a gente gosta, porque não quer nos ver felizes. A pessoa quer nos ver infelizes, então se implica com tudo que nos faz bem. Você gosta de ir visitar os teus pais, a pessoa não deixa. Ah, não, eu não gosto de toda a família, etc. Mas te faz bem. Se te faz bem, por que a pessoa não gosta? Machuca ele. Não devia machucar. Por que eu visitar os meus pais vai te machucar? Não há lógica de te machucar em eu visitar os meus pais, visitar os meus parentes, em eu pintar as unhas de vermelho. Não tem como isso te machucar. Então, nós também devemos analisar isso, né? São duas vertentes sempre e a conversa é a base de tudo. Então, outro ponto aí que a urgência, o homem ou a mulher de ser amado, né? Reconhecido e ser valorizado. Que mulher, hoje em dia, o homem não valoriza. E a pessoa dependente costuma ter baixa autoestima quando o homem, eu não vou te levar para lugar nenhum, hoje você tá feia, tá ridícula, né? E pouco a pouco vai desgastando a autoestima da mulher. Isso que faz a mulher perder o estímulo pelo homem, que é desvalorização da parte do homem. No relacionamento, no namoro, o homem na conquista leva presente, bombom, muitas coisas. Quando se casa, em vez para mudar para melhor, muda para pior, entendeu? O homem tem que ser igual o do namoro. Se mudar, mudar para melhor, porque sempre muda para pior, né? A pessoa só conhece quando se casa. Em vez de conhecer a pessoa logo, ele só vai conhecer quando se casa quem é a pessoa que se casou. Aí que vem o arrependimento. Que a mulher se sente desvalorizada. E isso muda todo o comportamento na hora que se casa. Ele costumava levar flores para mim. Aí no casamento acabou. Não leva mais flores, não dá aquele beijo de bom dia, sai por sair. É desse jeito as coisas. Aí o homem, em vez de procurar se acertar com a mulher, faz piorar as coisas, mais a situação. E a autoestima da mulher vai se acabando aos poucos. Quando você vê uma mulher calada demais, quando está a ponto de explodir, pode sair de perto. Que ela vai só segurando. Quando a mulher vai explodir, é tempo de separação. Vai só guardando.
A mulher guarda a palavra para si mesma, palavras negativas. Aí vai acabando aquela paixão, aquele amor, aquele fogo intenso, vai acabando tudo por causa disso. Baixa a autoestima que o homem faz na mulher. Isso que a dependência faz. Tudo que a mulher quer, aí faz pro homem. Uhum. Aí o homem vai machucar o coração, a mulher ainda fica mais amando o homem ainda. Vai entender os corações das pessoas, né? Quanto É. mais, quanto mais o homem fica agredindo, fica machucando, mais a mulher gosta. Vai entender. Separa uma vez, separa duas vezes, separa três, separa quatro, É. separa cinco vezes, tudo vai voltando, né? O amor é grande, né? Uhum. Já está no ciclo de relacionamento abusivo e já não consegue sair. Já está cega, como dizem. É, é desse jeito as coisas. É. E outra coisa também muito importante é a questão da educação. Nós viemos de educações diferentes, então às vezes tem aquele que acha que pode dizer tudo o que pensa, que deve dizer tudo o que pensa, e esquece que o que está ali, o outro, é uma pessoa e tem sentimentos, então nós temos de ter muita atenção a isso. O facto de você achar alguma coisa não te dá logo o direito de dizer essa coisa. Antes de você dizer alguma coisa, deve sempre pensar: e se fosse comigo? Como é que eu gostaria que me dissessem isso? Será que a outra pessoa vai gostar de ouvir isso? Será que eu vou machucar a outra pessoa dizendo isso? Então nós temos de ter muita atenção aos comentários. Então, o parceiro não está muito bem hoje, não sei o quê. Tenha atenção à forma como vai falar. Você pode simplesmente dizer: olha, amor, eu acho que essa blusa não te favoreceu muito, acho que podias trocar, colocar uma outra. Olha, eu não gostei muito desse corte de cabelo, não gostei muito desse aplique, acho que podias tentar. Não, olha, já experimentaste usar isso em vez disso. Tem de ter empatia ao fazer os comentários, não é simplesmente: você tá cada vez mais feia, tá cada vez mais gorda, você tá cada vez mais feio, tá cada vez mais. Não, como se tivesse a despejar toda a raiva na pessoa. Se os teus pais falaram assim contigo, não significa que você tem que falar assim com a tua esposa. Se você ouve os teus amigos a falarem assim com as tuas parceiras, não significa que você também tem de falar assim com a tua parceira. Pensa. Cada um cria a sua própria realidade. E cada palavra que você diz ao teu parceiro é uma semente no ambiente de casa que você está aí a criar. Então, se você quer um ambiente mais saudável, um ambiente mais positivo, tenha atenção também às palavras que você diz ao seu parceiro, pois são sementes. Então, a Márcia falou que é muito difícil acreditar no elogio. Então, é assim, Márcia. Por exemplo, se você foi machucado alguma vez, é muito difícil você acreditar numa palavra de um homem, entendeu? Porque quando a mulher é machucada bastante mentalmente, é uma raridade a mulher confiar em outro homem, entendeu? Uhum. Por isso que às vezes a mulher prefere ficar sozinha do que com o homem. O homem termina machucando. É. Conseguiu ler aí o da Sebastiana? Deus. Da Sebastiana, ela diz: realmente é muito triste quando o homem vive diminuindo a mulher. Quando isso acontece, ele não ama de verdade. Na questão de abrir mão de algo porque ele não gosta e ele não abre mão de nada. A partir do momento que ele percebe que a mulher está a se impor, ou ele muda completamente ou se mostra como realmente é, porque não admite ser questionado ou contrariado. E um alerta. É, pois. E aqui remete-nos novamente à questão da educação, é a questão de imaturidade também. Porque às vezes o parceiro até
entra com um posicionamento positivo no relacionamento. Mas depois vai ouvindo os conselhos das primas, das irmãs, dos cunhados. Vai ouvindo o conselho dos amigos. Ah, você não pode deixar ela mandar em você. Você não pode deixar ela te dizer o que fazer. Você não pode... Vai ouvindo tanta coisa. E como a pessoa é imatura, não tem um posicionamento próprio, vai se deixando influenciar por esses conselhos, por essas sugestões. E vai assumindo um posicionamento errado dentro da casa. Por isso é que depois alguns, quando perdem, é que depois colocam a mão na cabeça e vêm pedir desculpas. Mas muitas vezes já é tarde. Então, às vezes, a imaturidade, a questão das influências, da educação, também conta muito. E, por outro lado, tem realmente os homens manipuladores que têm esse caráter, né? Logo de início, vão te dar flores, vão te tratar como uma princesa, como uma rainha, mas depois que eles perceberem que você já está na teia, que você já está dentro do jogo, eles vão começar a te tratar mal. Já não tem mais nada a esconder, já tiraram a máscara. Então, esses são os manipuladores e realmente têm essa característica. Isso mesmo. Então, o nosso ponto de partida aí é uma pessoa passiva, uma pessoa submissa, dependente emocional. A pessoa fica sacrificando as suas necessidades para satisfazer outra pessoa. Isso é muito ruim. Você tem algo que você gosta de dar para aquela pessoa e aquela pessoa se desfaz. Isso é muito ruim e péssimo. É, pois. Então nós vamos ficar por aqui, por essa live, que já está muito tarde, né, Deus? Uhum. E E na próxima semana tem mais. tem mais, sim. E era para nós ter mais convidado aqui na live, mas pelo imprevisto não aconteceu. E algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta aqui, peraí. Só um momento, Deus. Uhum. Deixa eu fixar aqui o comentário. É por isso que eu não quero casar com ninguém. Me chamam por isso, sou divorciado. Fui daí, já fui forçado. Então, isso fica sempre um trauma na mente das mulheres. Tipo, nenhum homem presta, tal. Mas sempre tem um ali que vai prestar, entendeu? Tem. Algumas coisas, a mulher joga a culpa em todos, né? Mas aí vocês têm que colocar na cabeça que nem todo homem é igual. Não é verdade? É muito bom também. Tipo, a mulher trai o homem diz que nunca mais vai confiar em mulher alguma. É desse jeito as coisas. Se a pessoa sentir que realmente passou por muita coisa e não aguenta mais um relacionamento no momento, ok. Mas agora pensar para a vida toda de que não confia em mais ninguém, de que os homens não prestam, de que quer ficar sozinha já é um bocadinho mais complicado. Então, as pessoas não são todas iguais. É raro, mas ainda há pessoas que prestam. Não é tão fácil hoje em dia, mas ainda há pessoas que valem a pena. E outra questão é mesmo a conversa. É importante que mesmo antes do matrimônio, antes do namoro, vocês conversem sobre o que o outro gosta e sobre o que o outro não gosta. Porque nós temos de ter muita atenção a um facto. Os homens são muito instintivos às vezes. Isso. Eles vão muito pelo instinto, pela vontade, pelo desejo. E se não tiverem já conversado antes, se não tiverem conversado antes, se não tiverem todas as informações a respeito do que o outro permite e do que o outro não permite, será ainda mais difícil. Porque às vezes as mulheres, para agradar ao parceiro, fingem que concordam com tudo. Então, ela não concorda em ter relações sexuais antes do matrimônio, mas para não perder ele, ela aceita.
E depois, quando vocês casarem, ele não vai querer menos do que isso, porque você inicialmente já lhe mostrou que aceita relações sexuais, então não foi sincero. Então, quando ele estiver movido pela vontade, pelo desejo, vai ser ainda mais difícil de racionalizar. E aí, às vezes, acabam realmente forçando. Mas, verdade seja dita, o homem que é homem, homem de verdade, e um homem com coração, um homem que te ama, não te irá forçar. A pessoa pode até estar com muita vontade, mas saberá se controlar, porque se forçou já se torna um ato abusivo também. Sebastiana, sempre vai ter alguém diferente, vai Isso, conhecer alguém diferente, tipo isso. Nem todo homem é igual. Tem uns isso, que é romântico, tem uns que é mais bruto. É desse jeito, tem vários homens diferentes. Nem todos são igual. isso, isso, isso. E o importante é tentar, não faz mal recomeçar quantas vezes for. Isso. Não faz mal teres errado, não é culpa tua se a outra pessoa não presta. Ok, não deu certo, mas tudo bem. Pelo menos você ganhou experiência, pelo menos você já sabe que nem tudo que parece é. Pelo menos você já sabe em que tipo de homens pode ou não confiar. Pelo menos você já sabe quais sinais de alerta para identificar que alguém está a ser abusivo contigo e provavelmente já tem mais maturidade para o próximo relacionamento. Então, às vezes o que está acontecendo é simplesmente para te dar maturidade e principalmente para ajudar outras mulheres a não caírem no mesmo. Então, é sobre isso. E recomeçar não faz vergonha, não. É uma atitude boa você recomeçar, ter alguém para refazer a vida. Tudo é bom. Recomeçar, reconstruir, entendeu? Uhum. Algo diferente para os seus filhos, suas filhas, sempre é bom ter alguém diferente, cuidador, trabalhador. É. E devemos ter atenção também ao excesso de critérios. Às vezes nós só não achamos a pessoa ideal porque temos muitos critérios, muitas exigências, somos muito perfeccionistas e esquecemos que o outro também é humano e certamente imperfeito. E a primeira falha que a pessoa comete, a gente já desiste, já descarta, e não é assim que as coisas funcionam. Devemos dar o benefício da dúvida, conhecer a pessoa, permitir-nos ensinar a outra pessoa do mesmo modo que a outra pessoa nos pode ensinar. Para os nós cristãos, orar, interceder a favor disso sempre é essencial. Então, Márcia, mas é difícil achar um homem que presta hoje em dia. Mas você tem que ter um bom conhecimento para saber lidar com o homem, para saber se ele presta ou não. Você vai, principalmente, diretamente na família. Observar a família, comportamento, atitude. Aí você vai saber se ele presta ou não, vindo da família. E da família geralmente tem os antepassados, né? Uhum. Tem homem que não presta, tal, tal. E isso você vai depender da família, da pessoa que você vai entrar. É. É importante ir observando desde as primeiras atitudes, a forma como a pessoa age com os vizinhos, com as pessoas na rua, com os taxistas, com todo mundo. Essas atitudes já dizem muita coisa. O que é que a pessoa posta nas redes sociais, o que é que ela acha graça, que tipo de memes a pessoa partilha. Tudo isso às vezes dá muitos sinais de O como a Rubem. pessoa é. Então, é assim. Às vezes você quer conhecer alguém, mas esse alguém não quer falar nada sobre ele, tal, tal. Tem alguma coisa de errado, fica escondendo. É bom você investigar. A mulher sempre investiga, né? Quando vai conhecer alguém na rede social. E tem que investigar sempre sobre a origem. Hoje em dia, o homem honesto está em extinção, né? A Folha diz aqui, responde aí, Deusa.
Talvez sim, talvez não. É uma questão de se permitir entrar nessa aventura. Verdade seja Primeira- dita. Primeiramente, você, quando entrar no relacionamento, né, Deus, tem que ter honestidade, falar tudo. Falar do Isso, passado, falar o que que teve, falar tudo. Não esconder nada. Sempre ter honestidade no relacionamento. Ser uma pessoa bem direta no ponto. é. Princípios, princípios contam muito, né? A honestidade deve ser tida sempre em primeiro lugar. E outra coisa é que nós também temos que entender que as mulheres e os homens não são iguais. As mulheres conseguem ser mais racionais, às vezes mais certinhas do que os homens. Por isso é exatamente que um foi feito para o outro, para complementar o outro. Então, às vezes, o homem, por mais bem posicionado que esteja na sociedade, por mais acadêmico que seja, precisará mesmo de um tempo na relação até realmente se colocar nos eixos. Vai errar nos primeiros meses, às vezes até um ano, mas com muita paciência, depois a gente consegue chegar lá e ele consegue se posicionar melhor. Só que às vezes nós não temos paciência, as primeiras falhas da pessoa a gente já desiste e isso também complica um bocadinho. Então, vamos parar por aqui a live, porque aí no país da deusa já é 9 horas, né? No caso. 9 horas. Então a deusa tem que descansar. A outra live vai ser no seu Instagram, né? Fechada no É, seu Instagram. E vai ser fechado. isso, vai ser ansiedade e estresse, Uhum, causa e consequência. Vai ser uma live muito exatamente. boa, falar sobre ansiedade e estresse. Uhum. Então desejo uma boa noite aí para vocês, aí na Angola, e boa tarde aqui no Brasil. É, tchau. Tchau, tchau.